E após a reunião com o chanceler brasileiro, nós tivemos aí o ministro russo, Sergei Lavrov, que afirma que Moscou e o Brasil têm visões similares sobre questões globais. E sobre esse tema nós vamos conversar agora com o doutor em Direito Internacional e Relações Internacionais, Eduardo Saldanha. Eduardo, muito bom dia. Bom dia, Matos. Tudo bem? Tudo bom, Eduardo. Eduardo, a gente observa que, é claro, a Rússia vive um isolamento, global em razão da guerra que começou contra a Ucrânia, muitas sanções, e ela está se aproveitando aí de falas do presidente Lula, equivocadas, e também essa reunião com Lavrov aqui no país, para justamente aí fazer uma questão que ela não está tão isolada assim. O Brasil estaria ao lado da Rússia nesse momento? Matos, a visita do Lavrov ao Brasil, ela escancara uma coisa, que a retórica política e a realidade são duas coisas extremamente distantes, né? Por quê? Porque quando a gente percebe as críticas que foram feitas ao governo Bolsonaro quando fez uma visita direta ao Putin, e hoje a política externa na Rússia não mudou absolutamente nada, e hoje nós nos dizemos aliados da Rússia e tentamos discursos de paz, nós estamos aí percebendo essa dissonância de discurso, né? Então a realidade, ela nos escancara a retórica política, né? E também escancara o despreparo do presidente da República para tratar de questões de política externa, né? Nós estamos vendo aí um diplomata de carreira, que é o Lavrov, que está numa turnê com Venezuela, Nicarágua, Cuba e, obviamente, Brasil, para tentar estreitar laços com a América Latina, mas não que o Brasil seja de enorme importância para a Rússia, não que o Brasil tenha um papel de protagonista na solução de conflitos internacionais, mas sim, ele é mais um ator dentro de toda aquela agenda política que é determinada por interesses, e esses interesses, eles não respeitam ideologia, né? Então, essa visita do Lavrov, ela escancara isso. Interesses não possuem ideologia. Agora a pergunta do nosso comentarista Cristiano Vilela. Doutor Eduardo Saldanha, um bom dia, satisfação conversar com o senhor. Com relação a essa visita do Lavrov à América Latina, chama a atenção o fato desse roteiro envolvendo, além de Brasil, Nicarágua, Cuba e Venezuela. De fato, existe aí um eixo de países mais alinhados à Rússia? Existe algum eixo ideológico, haja vista que são países, os outros 3 países são países que têm um alinhamento ideológico? De que forma você vê essa questão do roteiro dos países que será visitado pelo representante do governo russo? Bom dia, Vilela. O roteiro dele é um roteiro que vem repetindo, por exemplo, a tour que ele fez na Ásia, a tour que ele fez pela África também. Na verdade, existe um alinhamento de interesses contrário aos Estados Unidos. Portanto, a gente percebe que nós temos aí visitas a países que já declaradamente apresentaram críticas à política externa norte-americana. Portanto, o único alinhamento, a única linha mestra nessa tour diz respeito, obviamente, a uma crítica efetiva àqueles países que estão mais alinhados com os Estados Unidos. Portanto, a gente pode ver nas viagens que o Lavrov fez pela Ásia e pela África e agora pela América Latina, que elas têm sido cada vez mais constantes, elas demonstram visitas a países que têm um discurso mais crítico, mais ácido quanto à política externa norte-americana. Agora, professor, o chanceler, inclusive, Mauro Vieira, criticou as sanções aplicadas contra a Rússia e defendeu, inclusive, a intensificação das negociações pela resolução do conflito com a Ucrânia, com a participação de países amigos. Como é que o senhor enxerga essa declaração? O chanceler brasileiro, ele está orientado por uma
por uma iniciativa de tentar gerar um acordo, né? Essa imagem que o Brasil quer passar, né? Que a prática não tem demonstrado, de ser o fiel da balança, o que não é, na verdade, acho uma pretensão muito grande do Brasil querer, neste momento, figurar como fiel da balança num conflito de proporções como é o conflito entre Rússia e Ucrânia, mas o discurso brasileiro é de realmente ser este pêndulo, né, que vai tentar fazer e abrir um diálogo entre Ucrânia e Rússia. Mas a prática, principalmente a partir das falas do presidente da República e as próprias falas do chanceler brasileiro, elas são absolutamente dissonantes desse discurso de nós estamos buscando um acordo, nós estamos buscando conciliar Ucrânia e Rússia, o que na prática não está havendo. Mas, na verdade, é sim uma orientação do governo brasileiro figurar, ao menos aos olhos da comunidade internacional, como aquele que vai tentar buscar um acordo e sempre buscar a paz. Vilela? Doutor Saldanha, justamente como você comentou, as falas do governo brasileiro acabaram sendo um pouco mais direcionadas pró-Rússia do que pró-Ucrânia, o que acaba dificultando um pouco essa possibilidade de ser um tercios nessa relação. De que forma você identifica a possibilidade de eventuais sanções da Europa com relação a esse tipo de posicionamento brasileiro? A Europa já manifestou alguma contrariedade? Qual que é a sua leitura a esse respeito? Sim, a Europa tem demonstrado um desconforto, mas na verdade não passa de um desconforto diplomático. Para que isso se transforme em sanções efetivas, né, sanções que sempre serão de caráter unilateral, existe um caminho muito grande a ser percorrido. Portanto, o que nós temos é realmente um desconforto frente à comunidade internacional. Mas não que isso venha a se transformar em sanções efetivas, mesmo porque nós temos interesses comerciais e econômicos muito maiores do que este simples jogo político, esse jogo de aparências, este jogo diplomático. Na verdade, o Brasil, para quem tem um olhar mais atento, tem se mostrado extremamente contraditório. Um discurso de paz e falas confusas, falas contraditórias. Sem dúvida, e ontem houve justamente aí a resposta norte-americana em relação às falas do presidente Lula. Ele já tentou uma vez também mediar o conflito que envolvia o Irã, agora novamente sai com esse discurso, como o senhor falou, muito mais político do que real mesmo. Ao que parece, Lula, ele gostaria de ganhar um prêmio Nobel da Paz, né, professor? Ser comparado ao Mandela, que também foi preso e que depois teve toda a sua trajetória política comandando a África do Sul. Nada a espantar no ego megalomaníaco do presidente da República, né? Em querer se comparar com figuras históricas como Nelson Mandela, o que provavelmente seja a verdade, né? Mas a sua conduta está longe de ser uma conduta de um real estadista, né? Mesmo porque com falas extremamente infelizes e contrárias à política externa que o próprio Itamaraty está direcionando. Portanto, obviamente há um interesse, e esse ego megalomaníaco, a busca por um reconhecimento e até mesmo um Nobel da Paz, o que eu não duvido, mas na verdade a política externa do presidente Lula, não estou falando do Itamaraty, não estou falando da nossa diplomacia, ela é absolutamente desastrosa. Vilela? Doutor Saldanha, uma outra questão, você analisa que essa tentativa do Brasil de alguma forma retomar um certo protagonismo em termos latino-americanos, sul-americanos, com a reativação da participação brasileira na Unasul, a tentativa de eventualmente promover uma maior atuação do Mercosul, enfim. O senhor acredita que é possível que o Brasil procure levar um bloco sul-americano, latino-americano a se posicionar politicamente e de alguma forma passar a ter mais força, passar a ter um
um peso um pouco mais significativo no âmbito das relações internacionais, especialmente nesses contextos mais conflitivos envolvendo Rússia, envolvendo China, Estados Unidos, enfim. Qual que é a sua leitura sobre esse sentido? Na realidade, desde a eleição do presidente Lula, já era claro que voltaríamos a um direcionamento de política externa que nós chamamos de política externa sul-sul, né? Que é uma política externa direcionada aos países da América Latina que estão alinhados ideologicamente com o Brasil, né? E nesse caso a gente tem aí um alinhamento sim com países que são considerados países menos relevantes na política externa e com um alinhamento na política de esquerda. Isso era óbvio e sempre foi a tônica da política externa dos governos do PT, né? Mas nada a estranhar, né? Se nós formos chamados, o Brasil for chamado de o líder dos irrelevantes, né? Nós estamos buscando uma liderança, mas uma liderança frente aos irrelevantes, e nós queremos aparentar, né, aquela imagem de um país que é um país muito importante no sistema internacional, o que não vem sendo a verdade. O Brasil tem uma cultura, né? Sempre que nós temos cargos de destaque na comunidade internacional, o Brasil lança candidato, até mesmo em eleição para Papa. Morre um Papa, o Brasil lança candidato. Secretário-geral da ONU, o Brasil lança candidato. Nada a julgar. Esta é a tônica do Brasil, o que não mudou muito. Infelizmente, hoje, os nossos candidatos buscam liderar os irrelevantes. Muito bem, nós conversamos com o doutor em Direito Internacional e Relações Internacionais, Eduardo Saldanha, participou conosco aqui. Professor, muito obrigado pela participação do senhor. Um bom dia, Matos, um bom dia, Vilela. Bom dia. Dando sequência